Você aí já se perguntou como ideias absurdas se tornam norma na sociedade? Pois é, existe um nome para isso: janela de Overton. Janela de Overton é uma ferramenta da engenharia social que é o conjunto de estratégias usadas para manipular o comportamento das massas sem que as pessoas percebam. É uma forma de controle invisível, de reprogramação cultural. Esse método aí funciona em 5 etapas. Primeiro, o impensável se torna pensável. Joga uma ideia bizarra numa piada, num meme, num filme, só para plantar a sementinha. Segundo, o pensável se torna discutível. O que era absurdo antes, agora vira debate. Vamos ouvir todos os lados, né? Terceiro, o discutível se torna aceitável. Você é pressionado a acolher a ideia, senão é taxado de preconceituoso. Quarto, o aceitável se torna uma norma. Quem discorda já não pode falar, censura, cancelamento, perseguição. E quinto, o antigo se torna impensável. Os valores que sustentavam a sociedade são ridicularizados, apagados, substituídos. A janela de Overton é como se muda um povo pela raiz sem dar um tiro sequer. E tudo começa por aqui, por aquilo que você tolera ouvir calado. Se esse conteúdo te acordou, compartilha com alguém que ainda está dormindo e já curte aqui, deixa a sua opinião. Me conta, você conhecia esse método? Meus prezados, a história que eu vou contar é o seguinte. Imaginem que, no final do século XIX para o século XX, certo? Houve uma reunião, tudo aqui é parábola, tá certo? Então houve uma reunião entre os demônios, alguns reclamando do maioral, e o próprio maioral reclamando da ineficiência dos menores, mas aquela reunião, debate, no meio do conflito, onde um dos demônios levanta a voz e diz assim: ora meu pai Belzebu, ora meu pai Belzebu, para a gente destruir a humanidade, acabar completamente com a raça humana, a gente precisa eliminar o catolicismo. E mais amplamente, eliminar o cristianismo. Temos que fazer isso. Mas, para poder nós eliminarmos o cristianismo, o catolicismo, a gente precisa alcançar as pessoas na sua intimidade, lá na profundidade da sua alma e também na intimidade dos seus lares, dentro das suas casas. Aí um outro demônio levantou a voz e disse: mas como nós vamos fazer isso? Ora, o outro demônio disse: ora, temos que inventar um aparelho que todas as pessoas queiram comprar, que esse aparelho entre nas casas universalmente, globalmente, tá certo? Para que as pessoas fiquem olhando, já que a maioria dos pecados são pecados visuais, a pessoa olha e se interessa. Então nós precisamos colocar um aparelho dentro de casa que as pessoas olhem, que seja bonito, que tenha som, que tenha imagem, que seja colorido, imagem em movimento, de tal maneira que aquilo concentre as pessoas e deixe as pessoas, vamos dizer assim, aficionadas, apaixonadas por aquilo. E passem então até a desprezar o que está nos livros, o que está nas escolas, e ouçam somente aquilo que aquele aparelho ensina. Aí um outro chegou e disse assim: mas como é que nós vamos desprezar a escola, quando é na escola que está a formação das crianças? Aí um outro demônio chegou e disse assim: não, mas nós vamos alcançar a escola também. Este aparelho também vai para a escola. Tá certo? Então, em consenso geral, que era necessário que houvesse um aparelho que entrasse dentro das casas para influenciar o íntimo das pessoas, um outro levantou assim: não, mas isso vai ser muito caro, porque as pessoas não vão ter nem dinheiro para comprar o aparelho e muito menos para patrocinar as produções que vão ser necessárias que esse aparelho transmita, para que eles possam assistir uma programação que vá paulatinamente golpeando as consciências e ao mesmo tempo insuflando certas imagens, certas mensagens dentro da consciência, até que as cabeças estejam mudadas. Aí nisso um outro demônio levanta a voz e diz assim: não, as televisões vão ficar bem baratas, o preço inaugural vai ficar um preço acessível a todo mundo, mais ou menos como o preço dos carros populares, mas muito mais baratos. E mais ainda, existirá 2 tipos de aparelho. O aparelho que só receberá informações mais substanciosas, mais complexas, que é
as mensagens que virão através de circuitos pagos, você tem que pagar, como se fosse uma assinatura. Então serão as chamadas redes fechadas, e terá também as redes abertas. E essas redes abertas será completamente gratuita. Essas redes serão completamente gratuitas. Então, sendo gratuitas e sendo baratas e estando dentro dos lares, as pessoas passarão a se apaixonar e a se, vamos dizer assim, ficarem fissuradas e extremamente viciadas nesse tipo de divertimento, de informação. E mais ainda, essa TV aberta, esse aparelho aberto, que agora estamos chamando de TV, que é um aparelho que dá televisão quer dizer visão de longe. Então esse aparelho chamado TV, que será TV aberta, através deste aparelho, que é gratuito e que todo mundo assiste, nós vamos começar a insuflar um conceito errado de ciência. Vamos começar a fazer com que este aparelho e essas estações que transmitem a ciência se tornem autoridades. Quer dizer, precisamos dizer que as informações desses aparelhos são autoridades e que as pessoas que estão ouvindo aquilo ali acreditem que aquilo ali se trata realmente da verdade. Então nós precisamos também com isso insuflar um outro conceito dentro das consciências, que é o conceito de ciência. E que ciência é que deve dar a palavra final para as pessoas. A ciência tem que ser tão forte, tão poderosa, e que seja uma autoridade tão, assim, decisiva, definitiva na cabeça das pessoas, que até mesmo em contraste com a religião, as pessoas prefiram ouvir a palavra de um cientista do que a palavra de um pastor ou de um padre. Então é preciso, com isso, ao mesmo tempo que estamos ganhando as consciências dos religiosos, estamos também insuflando o ateísmo, fazendo com que as pessoas gostem mais da ciência do que da religião. Vocês estão entendendo aí? Então, depois do aparelho estar nos lares e começar a transmitir aquelas programações de diversão, de entretenimento, com música, com novelas, com filmes bonitos, com romances, etc. Também com isso estamos passando sempre aquela noção de que o que a ciência diz é que é o certo. O que a ciência diz é o que é o certo. A palavra final é da ciência. A autoridade final é da ciência. E isso pouco importa o que a Bíblia diga, pouco importa o que a igreja diga, pouco importa. A ciência é que manda em tudo. Pois bem, depois de conseguirmos isso, então esse aparelho aberto dentro dos lares, transmitindo essas informações, nós vamos começar a mudar os conceitos da moral. Vamos relativizar a moral. Vamos começar a dizer para eles que aquilo que a Bíblia diz e aquilo que a igreja diz sobre os comportamentos humanos não tem fundamento. Ou, se não tem fundamento, devem ser mudados com o tempo, porque essa sociedade mudou, a sociedade agora está em aldeia global, todo mundo está se vendo no mundo todo por causa da televisão, então também os costumes devem mudar. Os costumes devem mudar. E aí, aquilo que antigamente era puritano, era proibido, agora a gente começa a abrir devagarzinho, não é? Por exemplo, na Idade Média, por exemplo, os casamentos é que tinham sexo. Antes do casamento era coisa proibitivo, né? No máximo um noivo podia ter uma transa com a noiva, mas isso era proibitivo. Então, nós temos que começar a quebrar esses tabus, esses preconceitos, e começar a dizer que o sexo é para ser curtido desde o momento em que a adolescência se inicia. E não importa com que pessoa. Então vamos quebrar toda a estrutura moral. Ao mesmo tempo que fazemos isso, estamos também contribuindo para acabar com a família. Porque no momento em que você permite que as pessoas transem à vontade em qualquer idade, com qualquer pessoa, para que fazer família? Para que fazer família? Você tem os contatos, você pode ter um filho com outro, importa quem seja o pai. Então, essas foram as modificações que foram sendo introduzidas na humanidade, começando sempre pela televisão, que foi levando tudo isso desde o início, desde o final do século XVIII, início do século XIX, aliás, final do século XIX, início do século XX, e aí chegou um certo momento em que realmente a televisão se massificou, mais ou menos por volta aí da Segunda Guerra Mundial, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, se massificou, virou universal, virou global, e o mundo inteiro passou então a ser
insuflado e influenciado pela televisão. E a partir de então, estava no controle dos governos o controle das massas, porque a televisão seria o maior veículo para controlar as massas. A partir da televisão, os governos dariam para o povo aquilo que se chama pão e circo. Pão e circo, isto é, diversão, comida e diversão. Comida e diversão. E no dia em que fosse necessário também ensinar coisas, entre aspas, científicas, para que a humanidade adotasse, a televisão seria o instrumento de maior autoridade. Todo mundo acreditaria na televisão. Ok? Então, agora, depois de tudo isso, ainda se cria, dentro da televisão aberta, certas emissoras que têm o respaldo científico. Emissoras que são mais valiosas porque apresentaram as melhores novelas, apresentaram os melhores filmes, né, as melhores propagandas. Então é preciso também que os governos facilitem, do ponto de vista financeiro, a que essas televisões mais poderosas fiquem realmente fazendo a cabeça do povo, para que no dia que uma televisão dessa precisar dar um testemunho, as pessoas acreditem no testemunho delas. Então, quando uma televisão, dessas televisões superpoderosas, disserem que determinada coisa deve ser feita, ou que determinado homem é bom, ou determinado homem é mau, as pessoas têm que acreditar nisso. Então, com tudo isso aí, nós estamos fazendo um resumo, a partir de uma parábola de reunião dos demônios, de como é que eles insuflaram tudo isso. Até nesse meio termo, contaram com grandes personagens da história que trabalharam justamente nisso, para que as televisões e os meios de divertimento, os meios culturais, acabassem mudando a cultura, como foi o caso do Antônio Gramsci, né? Aquele filósofo, se eu não me engano, italiano, né? Então ele trabalhou tudo em cima disso. Olha, precisamos mudar a cultura, precisamos mudar os países através dos meios de comunicação. Mudando a cultura, mudando as escolas, mudando as universidades, os meios de comunicação. Para que as pessoas vão mudando a consciência e aí elas paulatinamente vão começando a aceitar coisas contrárias ao cristianismo, coisas contrárias à moral cristã, coisas contrárias à tradição milenar que Jesus trouxe. Ok? Então assim foi a mudança da humanidade. A humanidade mudou a partir daí. E aí chegamos nessa loucura que está hoje e que essa psicóloga que nós apresentamos para vocês aí está explicando tão bem como é que os conceitos foram mudados, como é que a mente humana mudou, e nós passamos a aceitar o absurdo. Aquilo que antigamente era pecado, era uma coisa gravíssima, hoje não só está aceito, como está até apoiado. E ai de quem não apoie. Porque quem não apoiar certos pecados, talvez a maioria, quem não apoiar será jogado fora do sistema, será espezinhado, será perseguido, talvez até censurado, e por aí vai. Tá certo? Então aí está claro para vocês como é que a humanidade mudou e como chegou na loucura que está hoje. Ok? É isso. Sem estudo, meus irmãos, nós não saberemos o que é certo e o que é errado. Olha, meus irmãos, pensem comigo. É um pouco difícil a cabeça de certas pessoas. A pessoa não lê Bíblia, não sabe nada de Bíblia. Aí sai uma notícia super interessante. Ela acredita na revista e não acredita na palavra. Sai um filme de Hollywood, eles fazem o filme. A pessoa assiste o filme, ela acredita no que o filme diz e não na palavra. Já que deve ser o contrário. O nosso padrão de veracidade é a palavra de Deus. O que vem de fora, que não vai de acordo com a palavra, nós não temos que duvidar da palavra, nós temos que duvidar disso.